Será que finalmente passou o efeito da anestesia geral? Por décadas, os paulistanos, até os mais viajados, bem informados, não questionavam nem discutiam a qualidade da arquitetura de um único prédio. Nas últimas semanas, um burburinho salutar se instalou em São Paulo. Muita gente está discutindo a qualidade do novo anexo do MASP, essa torre preta aqui atrás de mim. Nas redes sociais faz sucesso um perfil um tanto reacionário que só fala de casinhas de vó, que acha que São Paulo ainda tem 50 mil habitantes e que todo mundo ainda anda de charrete. Mesmo com esse debate às vezes desinformado, é saudável que saia da bolha dos especialistas. E tem muita gente debatendo aspectos sérios do anexo. Ele deveria ser mais bonito, mais vistoso, mais transparente? Deveria ser mais parecido e conversar com o antigo prédio de Lina Bobardi? Ou deveria ser, como o projeto que foi feito, mais discreto, quase invisível, para manter o protagonismo do prédio de Lina? No programa de hoje vamos tentar desvendar os prós e os contras desse novo MASP, mas sempre lembrando que a arquitetura, a funcionalidade, a circulação do museu, a gente só vai descobrir daqui a alguns meses ou anos. O tempo ainda é o melhor crítico de arquitetura. A arquitetura de um museu precisa saber proteger a arte do sol, além de garantir silêncio e permitir uma circulação em exposições que estejam cheias de gente. Um prédio vertical cria desafios a mais. O Instituto Moreira Salles, na própria Paulista, feito após um concurso de arquitetura entre 6 escritórios convidados, conseguiu proteger os recintos de exposição e ainda fazer um prédio bastante aberto à avenida. Ainda que a circulação e o térreo poderiam ser melhores, ele é bastante transparente e tem uma praça no 5º andar. O bastante vertical Museu Munch de Oslo usa materiais cheios de transparências e aberturas. Também foi feito após concurso de arquitetura, vencido pelo escritório espanhol Herreros. E museus recentes como o Whitney, de Renzo Piano, e o anexo do MoMA de São Francisco, dos noruegueses Visnorreta, criaram terraços e grandes janelões para não ficarem vedados à cidade. Alguns comentários desinformados na internet pediam que o Dumont Adams, o residencial que existia aqui, fosse ressuscitado. Não dava mais. Basta fazer um Google para ver que aquele sombrio prédio já tinha sido todo deformado por um projeto pouco inspirado da época em que Júlio Neves e Fábio Magalhães dirigiam o MASP. O falecido artista, ex-diretor da Pinacoteca e criador do Museu Afro-Brasil, Emanuel Araújo, apelidou o projeto de Júlio Neves de Pirocão da Paulista. E o apelido pegou e, felizmente, esse projeto não foi realizado. Mesmo sendo muito melhor que aquele troço, precisamos debater o resultado dos prédios, inclusive da premissa que guiou o projeto. Dizem que foi sugestão de Paulo Mendes da Rocha, que o novo prédio não tentasse ofuscar o original de Lina. Sabemos que a canonização sem Vaticano de alguns poucos arquitetos brasileiros é paralisante. E olha que Lina Bobardi desenhou um museu envidraçado, que até hoje não é o ideal para exibir obras de arte, e tem escadas inseguras até para o mais saudável atleta. Todo trabalho de arquitetos famosos deve ser debatido em público. O excesso de reverência combina mais com monarquias do que com uma indústria criativa. Perto de Dallas, no Texas, convivem 2 museus incríveis. O mais antigo é o Kimbell, obra-prima de Louis Kahn. 30 anos depois, Tadao foi selecionado por meio de um concurso para fazer um museu de arte moderna, bem na frente do Kimbell.
Tadao Ando não fez um museu invisível. E ninguém falou que estava desrespeitando o antigo. Até o Texas parece menos conservador que o Brasil nessa área. Melhor analisar o projeto que foi feito, mas com essas variáveis em mente. Deveria ter mais recortes, respiro, ter algum momento de transparência. O terraço nos fundos deveria estar na Paulista? Poderia ter mais verde na fachada, vegetação? Será que o resultado é hermético demais? Aí sim, trazemos o debate para o século XXI. E a outra questão que eu recebi de pelo menos 50 arquitetos, no meu Instagram, no WhatsApp, até na rua me paravam. Por que o MASP não fez concurso de projeto de arquitetura para selecionar quem ia projetar esse prédio? Não há resposta para isso. Até o presidente do museu foi questionado, porque ele contratou os arquitetos que fizeram o anexo da casa dele. E ele não conseguiu responder. Não tenho dúvidas que o Metro Arquitetos seja um escritório reconhecido. Eles têm trabalhado muito para o mercado imobiliário, fizeram um retrofit no centro, o edifício Renata, e têm projetado para Ideias Arvos. E fizeram um centro cultural em Vitória, com o falecido Paulo Mendes da Rocha, que ainda não está pronto. Mas tanto para eles, quanto especialmente para o museu, teria sido melhor que eles tivessem participado de um concurso, concorrido com outras pessoas, que uma comissão decidisse, e não apenas um diretor escolhesse naquela porta giratória que às vezes mistura o privado ao público. Os maiores museus do mundo escolhem quem vai projetar novas sedes ou anexos por concursos. Foi assim que a Gulbenkian de Lisboa contratou o japonês Kengo Kuma, que a britânica Tate Modern foi projetada pelos então pouco conhecidos suíços Herzog e de Meuron. Há uma ironia nessa história. O MASP, há quase 10 anos, faz exposições falando da diversidade, mas não permitiu que escritórios liderados por arquitetas mulheres, negros, arquitetos gays, tivessem a chance, pelo menos, de mostrar outras propostas. Parece aquele ativismo selfie, só para ganhar curtidas. Mas muito além da arquitetura, há temas que eu julgo mais importantes e polêmicos no atual museu e que não aparecem em nenhuma reportagem, em nenhum debate, o que diz muito sobre a nossa sociedade. O MASP não tem área para crianças, nem uma área de auxílio para mães com pequenos, nem onde sentar durante mostras maiores. Você já viu alguma excursão de escola pública visitando o museu? Certamente não. Nem há programas para se levar escolas públicas por lá. Isso não parece incomodar empresas que patrocinam um museu tão exclusivo. E a visitação do museu está estagnada há muitos anos. São cerca de 500 mil visitantes por ano, com exceção do ano em que teve Tarsila, que passou de 700 mil. 500 mil são quase nada para o tamanho desta metrópole. Os principais museus da Cidade do México e de Buenos Aires recebem muito mais visitantes. Mesmo com exposições que foram um vazio de visitação, como Gauguin, Bacon e histórias indígenas, o museu não se esforça em atrair mais público. A culpa não é só do ingresso de R$70, até porque muita gente gasta R$1.000 para ir a shows, festivais em Interlagos, ou gasta R$50 num drink. Mas para a maioria da população, R$70 são uma nota. Pelo mundo, dias com visitação gratuita costumam ser aos sábados e domingos, ou alguns dias à noite, ou 2 vezes por mês. Isso acontece em Nova York, em Madrid, em Londres, em cidades aqui da América Latina, como Buenos Aires e Cidade do México. A própria Pinacoteca de São Paulo tem gratuidade aos sábados. No MASP, o único dia gratuito é terça-feira. Não é um dia fácil para o trabalhador levar a família para o museu. E o setor educativo do museu passa longe de qualquer iniciativa de formação de público, de atrair mais público para apreciar artes e o museu.
Elas têm vários slogans que parecem centro acadêmico, mas que são cursos dados pelo museu. Como esse aqui, para mim o mais divertido, sobre as ruínas do neoliberalismo, em um museu basicamente patrocinado por bancos. Não que os diretores dos bancos tenham prestado atenção em qualquer um desses temas, e os curadores, que devem se achar super revolucionários, também são meio cúmplices do sistema financeiro nacional. E assim, sem escolas públicas, nem educativo, nem crianças, o museu com maior orçamento da cidade tem ficado entre o 4º e 5º lugares em visitação. E antes de terminar, um disclaimer. Eu fui convidado no ano passado a participar da diretoria do MASP, mas depois de vários meses percebi que a atual governança do museu não tem nenhum papel definido para a atuação dos diretores estatutários. Vários renunciaram este ano e eu fui um deles, por coerência. Eu acho que contribuo mais com a cidade e com museus como o MASP nesta pequena trincheira do São Paulo nas alturas. É sempre mais fácil se calar do que discordar em público. Inclusive dar dinheiro para instituições sem exigir ou checar qualquer resultado. Para que se indispor? Mas com omissão e silêncio, as sociedades não avançam. Não dá para passar o ano inteiro se lamentando que temos uma sociedade tão desigual, um Brasil tão injusto, e se conformar que um museu bancado com dinheiro público, via Lei Rouanet, seja para poucos. Torçamos que o fim do efeito da anestesia geral faça com que o paulistano debata tudo quanto é prédio, porque museus são poucos. Agora temos milhares de prédios que compõem a cidade, como este aqui, do lado do MASP, recente e que parece um banheirão.